Absolutamente chique. Mabel arrasou, não foi? Mabel arrasou. Pra variar, viu, meu personagem da hora? Muito bom. Maravilhoso. Aquela viagem chegando, ninguém vai Foi falar. ótimo. Ó, nossa, comentar tudo. Vou falar com ele. Deu uma almoxarifada de lá. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 13 de março de 2011. O verbete é o 1867, 4 páginas, 42 logias e 18 máximas. Chama atenção para o detalhismo que tem 12 máximas. O tema é a opção pela correção. A especialidade é opsiologia. Definologia. A opção pela correção é o autoposicionamento da consciência lúcida a partir da autopensenização cosmolínea em toda manifestação pessoal, a qualquer momento evolutivo ou dimensão existencial, declarada e explicitamente pela atitude ou postura considerada homeostática, cosmoética ou ideal, a favor do melhor para todas as consciências no cosmos. A qualificação das opções, as opções evoluídas ininterruptas, a opção pela mega fraternidade, a opção para fazer acontecer o melhor para todos. Na remissiologia, entre 15, nós destacamos 5 verbetes. O autopensene prioritário, a autovivência das prioridades evolutivas, a escala das prioridades evolutivas, a meta optata e a teática prioritária. Frase enfática. A opção pela correção compõe inteligente conjunto de hábitos, reações pessoais, racionais, lógicas, técnicas, evolutivas, cosmoéticas e ideais, máximas, de destino da consciência lúcida. Você vive o dia a dia sob o primado da opção pela correção? Desde quando? Eu quero chamar a atenção que a correção envolve a ideia cosmolínea, a homeostase, o direito, o certo, o adequado, o claro, o melhor, o ideal, a autolucidez, o prioritário, o cosmoético e o evolutivo. Então, isso aí é o resumo de uma série de condições muito de alto nível de relevância para a nossa evolução. Pesquisa agora dos teletertulianos. Minha tia se submeteu a uma cirurgia de redução do estômago, em Belém do Pará, há alguns meses. Segundo ela, percebeu a presença de minha mãe, que mora em Recife, no quarto do hospital onde ela se recuperava, tendo inclusive iniciado um diálogo com a mesma. Pelo horário que ela me falou, minha mãe não estava dormindo, portanto não estava projetada. Será que o senhor poderia me explicar que fenômeno foi esse? Isso aí chama-se alucinação onírica. Isso é onirismo. É um processo ainda de semiconsciência. Outra, poderia clarear sobre as possíveis causas paragenéticas do hipopituitarismo, especificamente no que diz respeito à insuficiência da produção de hormônio folículo estimulante, advinda de certo grau de comprometimento hipotalâmico? Tem alguma influência no parapsiquismo? Olha, estudo tem. Todos os processos glandulares têm influência no processo geral de manifestação da consciência, incluindo, é lógico, o parapsiquismo e os fenômenos, tudo que tem por aí. Estudo aí tem sua razão na questão da paragenética com a genética da pessoa. É preciso ver como é que é e como é que sai dessa. O senhor conhece a substância fosfatidilcerina? Não, já ouvi falar, mas não tem conhecimento, não tem competência para falar. É um suplemento nutricional derivado da soja. Renova as células cerebrais envelhecidas e melhora o desempenho mental geral,
atuando no reflexo na energia, na concentração, na memória e na vivacidade cerebral. É indicada para pessoas idosas, estudantes, profissionais interessados em manter e aumentar a capacidade mental. Até que ponto o uso de certos suplementos ou medicamentos para a memória em jovens pode influir no parapsiquismo a longo prazo de maneira geral? O caso é a pessoa estudar. Uma coisa é você usar um suplemento nutricional artificial. Outra coisa é você comer alguma coisa que substitui esse. Eu, por exemplo, eu não uso essa droga aí, ou essa substância. Mas, em compensação, eu há muitos anos uso tofu. Eu gosto muito mais da comida chinesa. Eu sou um cara que sou um chinês ressomado. Lá dentro de mim, em matéria de taste, paladar, eu gosto da comida chinesa mais do que qualquer uma outra. Eu como tofu praticamente toda semana. É por isso que o restaurante que eu mais frequento aí, atualmente, é o China. Agora, tudo por causa disso. Lá eu como às vezes, o tofu com carne moída sem pimenta. Entende? Eu não posso ficar do processo do estômago. Mas, às vezes, tem o tofu também com legumes, etc. Tal. Tofu, que é a base disso aí, é o tofu. Agora, o senhor falou há pouco sobre a escagem em pessoas próximas de concierge que o senhor assiste. Isso ocorre também online? Porque perceba tertúlia extremamente desassediadora. Sim, aí depende das concierges. Nós estamos trabalhando aqui dentro de uma equipe, é o Max Mecanismo que está funcionando. Então, a pessoa é assistida às vezes na China, na Austrália, depende do que é. Tudo é possível. Se a pessoa tem mérito, o processo não é bem a gente, é a pessoa. De que maneira fica seu lombo extrafísico depois de cada tertúlia? O lombo está entre aspas. Olha, a primeira coisa, eu faço tudo é diz assim automático, eu não tenho depois. Tudo meu é aqui, agora e já. Eu vivo falando agora, sou obrigado a falar agora de novo aí para os caras. Agora, aqui e já. Esse ainda é pior ainda. Tudo meu é assim. Então eu não deixo para depois, não. Eu resolvo na hora. Diz assim. Desassimilação simpática. Eu sou especialista no assunto. Comigo. Como fica a classificação do nível evolutivo dos indígenas para a conscienciologia? Quem é mais evoluído? Uma consréu vulgar urbana ou um indígena habitante de uma tribo inóspita na Amazônia? É lógico que a consréu vulgar urbana. Indígena é indígena. Não pode levar isso em consideração. Esse negócio, o povo dá muita bola para indígena demais. Passa da conta. Inclusive, parece que estão dando muita terra para eles. Né? Excessivamente. Tem gente reclamando aí. Outra, tenho estudado tudo sobre a conscienciologia na internet, em casa mesmo, e tenho melhorado bastante. Mas, apesar disso, não consigo instalar o EV. E quando tento fazer TENEPS, não sinto o nível de energia satisfatório para exteriorizar. Será que o meu nível energético é muito baixo? Se for, de que forma melhorar? Não. Você está jejuna, está começando, está engatinhando. Insista, você vai ver o desenvolvimento do processo nos seus atos, nas suas manifestações e também nas energias que você mexe. O processo é trabalhar com isso. Outro, a sua FIEX tem atingido consciências vítimas de tsunami no Japão? Não. Se sim, poderia descrever o tipo de assistência realizada? Se possível, também gostaria que os professores do presente acoplamentário comentassem se houve a presença de consciências vítimas de tsunami e como foi a assistência. Houve alguma coisa lá? Alguém falou nisso? Não. Outra coisa, o senhor já fez algum estudo sobre o inventor Nikola Tesla? Sim, a gente já falou muito nisso aqui. Enfim, eu uso até uma das expressões do processo dele, que é o arco voltaico crânio-chacral. Que literatura dispõe a conscienciologia sobre sexomática? Olha, é bom você examinar na enciclopédia inteira, principalmente as coisas. Olha lá o que fala sexo. Você vai ver muita coisa. Principalmente sobre o sexo chakra e outras coisas mais. Agora, tem muita coisa nos meus livros também. Outra coisa. Um menino de 13 anos cursa 3 faculdades na Argentina. Ele estuda engenharia informática e ciências econômicas. E ele ainda pretende estudar. Ele estuda matemática, astronomia e física. E, além disso, engenharia informática e ciências econômicas. Ele é um superdotado.
bem claro. Lá na faculdade é o primeiro que aparece igual esse menino, 13 anos. Agora, quero dizer para vocês sobre o primeiro simpósio internacional de democracia direta, construindo as bases cosmoéticas na politicologia. Vai ser de 3 a 5 de junho, agora próximo, lá no Discernimento. Tem grandes participações da história, inclusive o Dr. Juarez Freitas vai aparecer, o nosso Vasconcelos também, o professor Laênio Loche, a professora Nara Oliveira e muitos outros. Vale a pena ver. Primeiro Simpósio Internacional, dia 3 a 5 de junho de 2011. Eu estou aqui com o jornal da Cognos, que está acabando de sair, está falando sobre a Semana da Saúde Holossomática, que é sucesso em Portugal, e os resultados do segundo Prêmio Global IAC para Contribuição Científica em Conscienciologia. Se alguém quiser ver o jornal nosso, da Cognos. Outra coisa que eu quero falar é o seguinte, hoje vai ser passado lá as Ocho de la Noche, né? O Henry Fonda em 12 homens e uma sentença. Isso é um clássico, é bom a pessoa ver. Quem nunca viu isso, é bom ver esse filme. É muito sério. É filme para quem tem cabeça. Quem não tem cabeça, quem é, sabe, descerebrado, não deve ir ao cinema hoje. Isso aqui no Cine Clube, lá no Discernimento, às 8 horas. Obrigado. Certo? É às 8h30. É 8h30, mas é bom a pessoa ir às 8. Eu sempre falo 8, é um pouco antes. Isso. Vale a pena para ver o ambiente, onde é que você fica, de que modo que é, e saber o que se passa sobre o filme. O pessoal de Com direito, o passar alguém do quiser tempo, você ajudar vai a usar comentar, minhas técnicas tá? de gerente de cinema. Isso. Você sabe que aos 10 anos Às eu 12, cheguei a gerente de cinema. Isso, Né? eu tô sabendo. Então, uma das coisas que eu colocava era o seguinte, isso que hoje se chama de banner, que nós chamamos de cartaz. A gente colocava o cartaz do filme que estava sendo passado bem na frente, para todo mundo ver. Sabe? Antes Hoje a em dia pessoa comprar ingresso, ela via aquilo tudo. Valdo, De modo que é bom, quando Sim, você mas- puder, pegar os cartazes de cinema. a gente distribui colocar. hoje em dia o banner por e-mail. Eu quero te mas a gente lembrar vai passar que por outra na Holoteca tem uma série de coleções de banners, você está entendendo? Sim, sim. E cartaz de cinema. A gente tem isso há muito tempo. Agora, ó, quem nunca viu esse filme é porque é boboca mesmo. Tá certo? É bom ver esse filme, ele é um clássico da história. Vale a pena ir lá para ver. Agora, quem é que está estudando aí a opção pela correção? Quem é que está querendo ficar correto? Eu quero dizer, falando em correção, que aqui na neologia tem correção pela correção. É opção pela correção, está errado. Das coisas mais sérias que tem aí, que nós vimos até agora, foi só isso. Eu talvez vou acrescentar aí na sinonímia o número 5, cognição da clareza. Está faltando isso aí. A cognição da clareza, que é a onda da clareza que a pessoa precisa ter. Pode falar. É aqui à sua direita. É. Poderia ler de novo essa lista? A lista inicial que eu falei da clareza, aquelas coisas? Não. Uma lista, aquela que você leu no início. Né? Lá vamos nós, da correção. Devagar. Correção. Agora, a orientação cosmolínea, a homeostase geral, o direito em tudo, a busca do certo, a defesa do adequado, a procura da clareza, quer dizer, a coisa clara, a busca do melhor, a sustentação do ideal, a manutenção da autolucidez, a relevância do prioritário, é querer o tempo todo a cosmoética e buscar a evolução evolutiva. Nós temos aí 3, 6, 9, 13 itens que eu coloquei para sintetizar isso aí. Eu, de vez em quando, estou falando isso, você já viu, né? Estou falando para ficar mais fácil, para mostrar a didática do processo. Eu marco aqui no meu, isso tudo tem aqui, eu tiro do próprio texto. Só a pessoa ver e marcar, ela vai chegar nisso. A autolucidez é uma das últimas que eu falo aqui. Mas só no processo da definologia eu estou falando em correção, cosmolinearidade, estou falando homeostase, cosmoética,
ideal, melhor, tudo na definição. Olha bem que você vai ver. Agora, depois eu falo em direito, adequado, melhor lá embaixo, de novo, certo e autolucidez. Tudo está dentro do próprio verbete. Quem é que está com o microfone? Todo mundo está muito correto, já estão optando pela correção. Quer dizer, depois daquele a meta optata, que é mais ou menos isso aqui. A turma está seguindo a meta optata, então não precisa seguir a opção pela correção. Esse aqui é bem irmão gêmeo daquele, verbete. Pode falar, irmão. Opa. Você entrega isso aí. Obrigado. Pode falar. A pessoa decidofóbica, ela às vezes tem duas opções, né? Para ela decidir, e ela sabe muito bem, claro, o que é o certo, o que não é certo. O que pode ajudar mais a pessoa a sair da decidofobia, já que ela já consegue distinguir o certo do errado, para ela tomar a decisão evolutivamente melhor? Não, o problema é não esquecer nunca, em qualquer circunstância ou injunção da vida, o que é o prioritário, o que é o melhor, o que é essas coisas todas que eu falei, essas 13 coisas. Isso é que é o ideal. Se a pessoa pensar nisso, ela sempre vai ter uma decisão mais inteligente. Agora, o problema é a tendência dela, ela tem que estar atilada, tem que ter hiperacuidade. Está com mega foco em dia, senão não adianta. Isso é o que é mais difícil, porque às vezes a gente conversa com as pessoas, né? E você vê, a pessoa ela distingue perfeitamente o que vai ajudar ela do que não vai ajudar. Uma coisa boa, João, que às vezes eu falo para as pessoas é o seguinte: observa bem você quando você ficar com qualquer excitação. Você ficou entusiasmado com alguma coisa. Observa isso, você não pode perder o megafoco. Esse megafoco é que é a opção pela correção. Então, por exemplo, você está num lugar, um happening, cheio de gente, uma barulhada. Eu não entro nessa. Eu posso estar lá dentro, mas não estou. Eu estou encapsulado. Eu estou na minha. Eu nunca vou no bico das ondas adventícias. Sabe o que é onda adventícia? Aquela que vem de fora, que elas não têm clareza. O processo nosso é ter a onda da clareza. Entendeu? A onda da clarificação. Clarification é o discernimento, é o esclarecimento. É a TARES. É a clarificação. E aquela pessoa, por exemplo, mesmo foco da decidofobia, que ela passa anos e anos e não toma uma resolução das coisas. Não. E aí... Ela é um animal, ou se você quiser um vegetal, você decide o que você quer. A borracha, ela estica de acordo com as situações, mas fica só nisso. Então, quase sempre cai numa dispersão, outra hora vai para a melancolia intrafísica. O processo nosso é estar atento, alerta, sobre o prioritário, o relevante, o ideal. Isso é que é o difícil. Agora, ó, tudo que nós fazemos aqui, o objetivo é esse. Esse verbete é o resumo de tudo que a gente busca. Se uma pessoa entrar nisso aqui, ela vai acertar a maioria das coisas todas. Outra coisa, vai ser inevitável ela caminhar para a evolução, para o parapsiquismo, para a interassistencialidade. Essas coisas não tem jeito, que é o processo cosmoético. Não tem saída. Então a pessoa roda, pode quebrar a cara à vontade. Cedo ou tarde ela tem que cair. No parapsiquismo, na evolução, na cosmoética, no prioritário. Aí ela vai ver que ela não é bicho e que nem ela também é vegetal. Ela já melhorou um pouco. Ela já foi vegetal, já foi bicho. Mas agora não precisa de ser mais. Quem é que quer continuar a ser subhumano? Pode continuar. Tem a liberdade. Chama-se livre-arbítrio. Professor, O que ele vai fazer? nesse caso, o nível de amparabilidade aumenta bastante, porque a pessoa começa... Quanto a pessoa tem mais lucidez, o amparo é maior, e mais profundo. E outra coisa, mais atuante, mais eficaz. Ela tem que ter lucidez. Isso aqui tudo é um jeito da pessoa manter a lucidez. Você não acha, Adel? Claro, porque ela vai conectar cada vez mais com o amparo, né? É. Amparo de função, um amparo pessoal. Agora veja,
Consequência disso. A primeira consequência grande, se a pessoa começa já a chegar a 50% disso. Não estou falando 100% não, porque demora. 50%. A conflitividade cai. Então, tudo quanto é problema de estresse vai diminuir. Então, a pessoa começa a ver as bobagens, por exemplo, ela está assistindo um filme de ação, ela começa a ver as besteiras do povo. Em vez de entrar no suspense do filme, qualquer coisa, ela está noutra. Isso é que eu chamo de sobrepairamento. Entende? Isso é imperturbabilidade também. Porque ela vai dar menos problemas para Então, ela mesma. isso aqui é o caminho do sobrepairamento e também da imperturbabilidade. Ela começa dando menos problemas para ela mesma e depois Agora, para o outra coisa, amparador. Né? não precisa ser essa criança de 13 anos superdotada para chegar nisso, não. Qualquer um chega lá. Vai ver que essa criança nem tem isso ainda. E nem talvez pode passar a vida inteira superdotada, genial, mas não chegou nisso, ela não teve prioridade. Porque isso aí é um perigo, você sabe, a superdotação é um perigo. Que é o caso de uma porção de vocês aqui. O quê? Versatilidade, polivalência, dispersão. Quando não fica afobadinho, quer dizer, processo de... Vocês sabem como é que é. A ansiedade, a precipitação, a impulsividade, a dispersão. É ou não é? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Faz favor. Não, sobre isso. Ah, é sobre outro assunto. Não, mas eu estava pensando sobre isso também. Eu prestei atenção, Valdo, na remissologia, de 15 itens, você colocou 10 itens relacionados com prioridade. E a minha pergunta é assim, a gente tem que priorizar a opção de fazer o certo para conseguir levar essa atitude no dia a dia. Mas até a gente chegar nessa priorização, a gente tem que se saturar de quê? De que tipo de atitudes? Atilamento, hiperacuidade, megafoco, superatenção. Eu posso estar fazendo qualquer coisa, tem uma parte básica da minha atenção que eu já criei um modo de reagir, que ela está sempre acordada. Então, por exemplo, a maioria de sonho, ou a minha sonolência, ou a hipnagogia, ou a hipnopontia, a minha tendência é toda levar para um processo racional. Quase sempre é um encaminhamento daquilo que eu estou fazendo. Então eu continuo trabalhando com a minha cabeça, mesmo na hora que o corpo exige o sono. Não sou eu que estou exigindo. Eu não estou precisando de nada, mas o corpo exige o repouso. Então isso é devido a toda pessoa que vai seguir isso que eu estou falando, a opção pela correção, ela vai melhorar também as loucuras do onirismo. A sonolência dela, a hipnagogia, a hipnopontia, as alucinações vão diminuir. Entende? Por exemplo, aquilo que aconteceu lá com a senhora. Sim. Mas, Valdo, a primeira coisa que eu pensei quando vi o título do verbete foi assim: nossa, eu não tenho nem paciência para revisar um texto. Você não tem paciência? Na primeira vez eu tenho, na segunda eu tenho, na terceira já começo já a ficar... Então é preciso falar com o santo para tomar as providências em casa. Um negócio bom é rabo de tatu. Você sabe o que é rabo de tatu? Não, o que é isso? Eu já falo, é coisa que eu sei que ela não sabe, que ela vai perguntar, porque tudo ela pergunta. Rabo de tatu é chicote. Pior ainda. Chicote é um palo? É. Mas eu admito isso, eu não tenho paciência para fazer muita revisão. Então, então está na hora da gente dar umas revisões para você fazer. Umas bem brabas, não é isso? Não, você não entendeu. Eu não me expliquei. Eu não tenho revisão. Não, mas é fazer aquela que exige muito. Pois é, eu não tenho paciência para fazer as minhas. Quando eu recibo a revisão então dos aí outros. tem alguma coisa atrapalhada dentro de você. Pois, mas para eu fazer revisão dos outros não tem problema nenhum. Pois mas a sua revisão, por que você não gosta? Deve ter alguma coisa, pois deve ter porque algum motivo. Porque eu não gosto de me esforçar em um nível muito grande para um resultado.
Eu descobri isso. Ah, é? Eu tenho um Então, minha vazio, filha, tá danado. Toma um banho de chuveiro. Para acordar mais. É o jeito. Mas então, se eu não tenho paciência para isso, imagina ligar neste ponto de opção pela correção em tudo na vida. Eu estou longe disso. Sei, mas a sua impulsividade está diminuindo. Já diminuiu uns 10% ultimamente. Né? Eu acho. Sim, mas tem muita ainda, né? Quando ela estava dirigindo o Tertuliar, vocês lembram como é que era? Era muito mais afobada. Ela interferia, dava os troços. Tal. Hoje não, ela está muito mais. A cadência é outra, o ritmo, a fluência. Entende? Melhorou. É por aí. Eu confio em você. Fica firme. O desastre ocorrido no Japão é devido à reurbanização da área. Nesse caso, todas as consciências serão transligadas para planetas com nível evolutivo mais baixo. Olha, não tem nada desse negócio, não. Lá sempre houve e sempre vai haver. Aquilo é o ciclo de fogo do Pacífico. O Japão sabe disso, eu já falei isso aqui antes. Pode esperar que vai ter mais. O Japão, teve um dos nossos amigos lá de Sakurai que falou para mim assim, você se dá tão bem aqui no Japão, você não quer morar aqui não? A gente dá um jeito para você fazer pesquisa. Assim, aqui não. Você não percebeu que eu não quis ver onde é que tem tremor todo dia, nem quis ver Nagasaki e Hiroshima, eles queriam me levar para ver. Eu não quis ver. Agora veja o negócio lá, houve vazamento, está tremendo, lá tem eles fizeram 2 usinas atômicas, quer dizer, eu tinha falado disso na ocasião. Assim, ó, vocês têm que fugir. Quem é que conhece mais bomba atômica? É vocês. Fuja disso, dá um jeito. E aqui você já tem uma bomba atômica natural. Foi o que eu usei. Outra coisa, eu em Tóquio ficava no Imperial Hotel, que foi até um brasileiro que ajudou dentro da arquitetura para fazer o prédio, que lá pode abalar tudo que fica firme. O prédio tem um monte de andares fora da terra e um monte de andares debaixo da terra, para segurar tudo em cima da pedra. Eu ficava sempre no Imperial. Na ocasião era o melhor hotel que tinha lá no Japão. Agora, o que se passa? Lá eu mesmo falava sobre isso. Vocês têm uma ideia? O hotel tinha só 14 restaurantes. Vocês estão entendendo bem ou não entenderam? 14. Década de 60. Era uma loucura. Agora, o pior da história, eu não tinha muito dinheiro na ocasião, né? Só depois que eu comecei a funcionar, que comecei a recuperar minha coisa. Então era um problema, porque vinha o povo da China e dava um banquete para a gente. Aí você tinha que retribuir. E outra coisa, quase sempre ia retribuir num outro restaurante. Você está entendendo? Tinha que pagar, cada um mais caro que o outro. A situação era precária. Foi lá que eu vi a primeira vez, por exemplo, um restaurante que tinha aquela placa assim, ó, de 2, 3, 4 metros de aço branco, e que ela esquentava para servir do barbecue, etc. Tal. Foi lá a primeira vez que eu vi. E o restaurante que eu entrei encheu d'água, inundou. A chuva foi grande demais, entrou pelo jardim de inverno que havia no local do restaurante, inundou tudo aquilo lá. Então a água começou a passar e em cima tinha aquela placa de aço fumegante. Nunca pude esquecer aquilo. Isso foi em Tóquio. Um dos restaurantes mais caros que havia, porque o processo de carne, para fazer um bife, um filé, era caríssimo. E lá o negócio não era fácil. Esse aí era um dos mais caros. E a gente sempre estava com o americano, um nível mais elevado, personalidade, aquele negócio você tem que ir. Agora, vocês sabem, né? Eu já contei isso aqui, mas só para lembrar. A primeira vez que eu fui a Tóquio, o maior choque que eu tive não foi nada disso. Foi a hora que nós fomos num restaurante, falei assim, nós vamos num restaurante que está na moda, é o maior que tem em Tóquio. Como é que ele chama? Restaurante Copacabana. Entende? Aí nós fomos. Chegamos lá, eu, com aquele negócio todo, quis ir ao banheiro. Então fui procurar, está lá o negócio, homens, e ali mulheres. Agora, o melhor da história, você entrava, chegava lá, era um só. É só a entrada que era de homem e de mulher, lá dentro era o mesmo, entendeu? Isso tudo me criou choque, assim, eu preciso estudar essa cultura, como é que é isso? Isso é uma loucura aqui. E realmente tem muita coisa esquisita.
lá pelas tantas, houve um negócio do At Night in Tóquio, quer dizer, à noite em Tóquio. Então, todo mundo tinha que participar, eu junto com os americanos, aquele negócio todo, chegava então e levava lá no restaurante, um restaurante enorme, os grandões que havia lá, isso já na cidade mesmo, fora do Imperial. Então, o que se passa? Na hora que vai lá, que vão acertar as coisas, vinham várias mulheres, cada uma mais, tudo tipo geisha, tudo arrumadinha, produzida, e chegava e falava assim, quantas o senhor quer nessa mesa? Quer dizer, quantas mulheres para cada mesa? Você está entendendo? Agora, aquilo, tudo é cultura. Isso era normal. E vocês há de ver as mulheres que eram. Agora, tudo call girl, etc. Tal. Aquele monte. Tudo arrumadinho, né? Porque japonês, às vezes, parece para a gente olhando, parece tudo igual, né? Agora, quando as mulheres se arrumam, então, fica tudo aquela beleza generalizada. Isso tudo eu vi lá. Agora, a primeira minha noite em Tóquio foi assim. Quantas mulheres o senhor quer nessa mesa? Eu falei assim, o senhor tem um exército? Tudo indica que era. Agora aqui, em Teoriologia, página 13, poderia comentar a teoria da Invex? Olha, aqui tem a da Invex aí hoje. Quem é que está aí? Quem é que está aí? Você quer falar, explicar aí para nós? Isso aí seria bom vocês, é o jovem que tem que falar, né, sobre a inversão, não é isso? Olha lá, ele vai falar lá em cima. Está funcionando, né? Então, em relação à teoria da Invex, não sei se a pessoa que perguntou ela conhece a técnica da Invex, mas caso ela queira conhecer, a gente tem alguns cursos na Sinvex, você pode conhecer pelo site que é www.asinvexes.org. Hoje à tarde também nesse mesmo site a gente vai transmitir uma palestra online. A pessoa pode, de repente, participar da palestra para poder se informar mais. E tem um livro que foi publicado agora. Fala aí para nós. Exatamente. Mostra aí o livro, por favor. Recentemente, acho que no mês passado, a gente teve o lançamento desse livro, que é com 5 autores. Então, é um livro em coautoria muito, muito amplo, ele é bem abrangente, né, e bem profundo a respeito da técnica da inversão existencial. Em relação aqui à relação da Invex com o verbete, eu vejo que a teoria da Invex em si ela é uma opção pela correção, né, do jovem inversor na fase da juventude. É isso aí. Opção pela correção. Invex, começar desde cedo, né? Antecipadamente. Agora outra. Nos plantões noturnos, quando há tempo para descanso, ocorrem fatos que identifico serem projeções e percebo melhora na lucidez. Recentemente havia uma consciência feminina me orientando quanto à volitação e passagem através de paredes dentro do local de trabalho. Apesar do plantão, sinto as energias renovadas após tais projeções. De que maneira melhorar a lucidez e prolongar a memória da projeção assistencial? Pois tenho a impressão de chegar ao ponto em que a memória é interrompida. Seria bom você ler meu livro, Projeciologia. Ele foi feito para isso. Olha lá que tem todos os capítulos sobre esse processo todo. Dá uma olhadela. Outro. O senhor conhece cidades extrafísicas de culturas judias e islâmicas? De que forma são elas? Os dessomados dessa cidade mantêm as suas crenças religiosas ou mudam porque descobrem que a religião estava errada e que a ressoma existe? Não. Eu já estive em comunex que são totalmente judaicas. É do panjudaísmo. E tem gente que parece que renasce, dessoma e torna a renascer sem perceber coisa nenhuma. Fica tudo envolvido dentro do processo não só judaico, mas mesmo sionista. Eu já vi isso tudo. O povo só pensa no processo judaico. Você sabe que, do ponto de vista cultural, uma cultura que mais é remanescente hoje na Terra é justamente o panjudaísmo. Então, a pessoa fica com lavagem cerebral durante milênios. Eles já estão caminhando para mais de 5 milênios. Então, veja, é uma lavagem cerebral religiosa, política, sociológica de mais de 5 milênios. É muito difícil de mudar esse povo.
Agora veja, eles renascem, tornam a renascer e tornam a vir, tudo dentro do mesmo esquema. Ou seja, o holopensene não muda. Com isso, então, essas comunex, elas são muito assim, tudo dogmáticas e doutrinadoras. O negócio é muito sério. As que eu já vi. Eu não vi nenhuma que fosse diferente. Todas elas têm o predomínio mesmo da estrela de Davi. O negócio não é fácil. Tenho 31 anos, moro em São Paulo e estou passando por um processo de ansiedade forte que apareceu pela primeira vez há 2 anos. Tenho identificado alguns fatores que me levam a esse estado, mas nesse momento me sinto muito fragilizado e às vezes inseguro quanto à possibilidade de passar por isso e corrigir as rotas. Será que consigo? Alguma dica? O problema é o seguinte: tire o sutiã e meta os peitos. É o melhor que você faz. Tenha confiança, aquilo que a gente procura, a gente acha. Insista com você e organize a sua vida. Procure disciplinar seus pensamentos para colocar linear o modo de pensionizar em linha reta, que você vai conseguir sair disso, vai aumentar a segurança e vai acabar essas tolices infantis de maturidade. Tudo é um processo de maturidade. Você vai conseguir. Qual o pensamento correto que se deve ter em relação a essas tragédias que causam a dessoma de tantas pessoas? É o pensamento positivo. Manda energia positiva para socorrer todo mundo. Não adianta chorar as mágoas nem nada. O processo é mandar energia positiva para ajudar. Como são recebidas essas pessoas no plano extrafísico? Esse oportunismo da média em cima desses fatos só traz medo para a população, que acaba se entregando a fanatismo, acreditando assim que poderá escapar. Sim, tem muita bobagem. A mídia tem muita besteira ainda. Um dia nós ainda vamos ter uma imprensa cosmoética. Por enquanto não tem. Eles não gostam nem de discutir o processo moral ou a ética na imprensa. Outra, em numerologia, página 13, segunda linha, as mega opções paraperceptivas. Quais são as principais para obter mais êxito no dia a dia da convivência e desenvolvimento do parapsiquismo? Poderia enumerar mais algumas, além do estado vibracional e alinhamento com o aparador? Sim, é você participar das dinâmicas de parapsiquismo, ir ao acoplamentário do fim de semana, ir nas 40 manobras, esse curso do professor que está aqui na frente, aí, professor Mário, e por aí afora. Agora, uma coisa muito bacana que tem, além do processo do estado vibracional, é a desassim bem feita, a desassimilação simpática. Outra coisa é o processo do arco voltaico crânio-chacral. Outra coisa é você trabalhar com as suas energias em silêncio, caladinho, no fundo do seu quarto, e chegar à mega euforização por você. Tudo isso está aí. É desafio para a sua vontade, que é o maior poder que você tem. Vamos nessa. Esse é o caminho. Quem é que está com? Pode falar. Professor, o senhor falou agora há pouco sobre o livre-arbítrio. Aí eu queria saber o seguinte, se cada consim, quando ela renasce, se todo mundo tem o direito desse livre-arbítrio para fazer as escolhas prioritárias, ou se não, se tem limitação quando ela tem uma deficiência física, mental. Sim, mas veja, o livre-arbítrio existe de acordo com o mérito da pessoa. Quanto mais você ajudar os outros, maior é o seu livre-arbítrio. Lembra disso, eu já estou dando a fórmula. Entendi. Ajude os outros, você aumenta o livre-arbítrio. Entendi, então nem todo mundo teria esse livre-arbítrio. Não, a maioria é animal, outros são botânicos, quer dizer, vegetais. Uhum. Outra coisa, o subcérebro abdominal domina no porão consciencial um monte de gente que está na Robex. Olha os nomes que eu uso. Tá certo? Tá bom, é o caminho. Mas então... O senhor falou no início que o senhor não entra nas ondas adventícias, né? Não. Que o senhor se encapsula. Então, o segredo é esse? É o encapsulamento? O encapsulamento ou é um posicionamento? Se a pessoa tem gabarito para fazer isso, sem criar prejuízo nem para si, nem para os outros, é o melhor que faz. Que às vezes é o melhor. Você veja bem, eu sou capaz de escrever as coisas mais profundas dos processos no meio de uma multidão falando e gritando. Eu fiz isso uma vez dentro de uma boate.
Eu tinha que levar uma pessoa que tinha chegado ao Brasil e eu estava com o meu consultório armado, o negócio era muito sério. Tinha que levar na boate. Então, tinha mais um casal lá com a gente, aquele negócio todo. Mas eu tinha que resolver um processo que tinha que escrever uma carta com as coisas muito sérias. Então, o que eu pedi? Pedi uma lanterna, sabe? O cara da boate, ele arranjou para mim, que ele já me conhecia, me arranjou a lanterna e eu fui lá e fui escrever dentro da boate. Escrevi um big no troço, páginas e páginas, dentro da boate. Aí o povo que estava comigo, que tinha vindo dos Estados Unidos, falou assim, vem cá, você é doido, não é não? Eu nunca vi isso. Dentro do pub, esse é o cara lá, tinha um que era inglês, um meio dos americanos. Dentro do pub, você faz uma coisa dessa? Uma pessoa vai escrever livro no botequim, assim, ó, no Brasil isso é comum. E realmente, tem as músicas que foram tudo escritas no botequim, várias delas. Pois é. De modo que esse negócio é relativo. Escuta, parece que eu vi aí que entrou uma pessoa aí agora, que era o Everton, é verdade ou não? Ele saiu? Está lá em cima, na sala. Ah, é? O Everton, é o tom do Everton. Escuta, você podia, quando puder, pegar o computador lá e fazer duas cópias do negócio muito sério que eu trabalhei desde ontem. Eu escrevi o mega glossário das palavras, de palavras Sesc Pedais. Já tem 330 relacionados. Tá, lá eu pedi para fazer duas cópias. Se você puder fazer 3, seria o ideal. Outra coisa, são 12 páginas cada um, tá? Outra coisa, todos esses mini glossários nós não vamos trazer para aqui não, tá? Nós vamos pôr na enciclopédia direto. Que é muita coisa eles têm. Se eu for fazer algum curso, a gente dá no curso. Mas é o jeito. Tá. A Ami não chegou aí não, né? Eu quero dar uma cópia para a Ami para ela trabalhar para mim lá. Para dar as mini definições. Também vão ser as mini definições mais fáceis de ser feitas. Que é só traduzir a palavra. Está na cara, né? Ali é mais fácil. Agora, a maior palavra que tem lá é auto para conscienciometrologia. Ela tem 31 letras e 15 sílabas. Essa é a maior. A Sesc Pedais tem de 10 até 15 sílabas. Eu já tenho até agora 330, de acordo com as letras, tudo arrumadinho. Alto nível. O verbete já tem 13 páginas. Até agora. Mas isso, ó, tem muita coisa ainda para aumentar, para trabalhar. Também dá. Eu só coloquei as palavras, mas ainda não dei. Porque glossário você tem que explicitar, né, o que é. Só coloquei de um ou outro para mostrar o que é. Mas agora isso vai dar uma ampliação da ideia, principalmente para as verbetógrafas da vida. Isso vai ajudar muita gente. Okay? Agora, 330 eu já tenho. O que vocês acham? Já pensou quanto tempo eu não estou trabalhando nisso? Guardando as coisas? Fiz o levantamento, 330 de cara. Não é fácil. Só palavra grande. E tudo tem sua razão de ser. E nenhuma é igual à outra. Entende? Agora, é muito bacana a hora que você põe na ordem certa. Então tá, 10 sílabas, sabe? Então, letra A, B, C, D, E, em 10 sílabas. Depois, 11 sílabas. Letra A, B, C, D, está entendendo? Tudo assim. Vai valer. Agora, o povo vai achar, não, esse cara é louco. Não, mas eu sou um lexicólogo louco. Qual é? É uma honra? Já pensou? Um lexicólogo pirado. Já vale a pena. Já vale a pena. Não, mas agora eu lá explico que a maioria dessas palavras não tem dicionário ainda, nenhuma delas. Tudo é neologismo. Agora, tem sua razão. Tem alguns verbetes que não tem saída. A gente tem que explicitar. Sabe? Tem muita razão de ser. Não tem jeito. Esse, por exemplo, que eu falo lá sobre o Paravatimecum, pós-dessomático, está cheio dessas palavras sesquipedais, não tem jeito. Eu mesmo explico lá que não tem jeito. Que é o alto para alguma coisa, do dessomático, para mostrar. Porque senão, todas eu tenho que escrever 4, 5, 6, 7, 8 palavras para expor. Uma só já significa, às vezes, 6, 7. É uma síntese
paradoxal. Eu explico isso também na frase enfática. É a síntese paradoxal. Você está entendendo? Quer dizer, uma palavra longa, extensa, quer dizer, um termo extenso para uma síntese paradoxal. Isso aí é impressionante. A síntese conteudística. É o que eu falo agora. Agora, gente, tudo é um processo de elaboração de pensamento. Vocês já notaram, né? O negócio é a gente pensar mais. O mental-soma está aí. Ultimamente não há nenhum processo de imposto para mental-soma, não tem nada disso. Não há fiscal. Há uma liberdade total. A democracia direta já alcançou o mental-soma há muito tempo. O povo é que não sabe disso. O senhor sempre fala que a gente ressoma sem a instrução de uso, né? É. Agora, com esse vadimeco, a gente vai dessomar sem o vadimeco, né? Então, você agora tem que dessomar com honra, com elegância, com alto nível de dignidade, de hombridade, vergonha na cara, e depois vai seguir seu manual, que já está lá, se você quiser. Tá o vadimeco do braço. Então, morrer com dignidade. Professor Paulo, sim. Aqui. Olha quem está aí, agora que eu vi que é você que está aí. Você chegou? Cheguei. Agora, recente, é isso? Ontem. O Jorge foi ontem que ela chegou? É isso? Mas o que você conta? Professor Valdo, queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a técnica da autodecisão. A técnica da tecnologia. Sim. O processo é o seguinte, a autodecisão, ela existe na vida da pessoa o tempo todo. Na verdade, nós temos, a vida nada mais é do que uma decisão contínua. A gente tem que estar decidindo tudo que a gente vai fazer. Por quê? Porque nós somos individualizados. Por exemplo, o Jorge não pode fazer certas coisas para você, você não pode fazer para o Jorge. A gente é individualizado. Então, veja, essa decisão, ela nunca pode escapar ou sair de você. Então, a autodecisão, ela tem que ser verificada, estudada, com calma, devagarinho, verificando tudo que tem o tempo todo, porque envolve tudo que nós fazemos. Agora, a partir disso, você vai ver que esse processo da decisão ininterrupta, que é a vida, é justamente a opção pela correção. Entende? É você ter uma autodecisão adequada, cosmoética, ajustada, ideal, o tempo todo. Então, por exemplo, você já pensou, você olha assim e fala assim, hoje é domingo, essa semana eu errei em algum lugar? Não. Todas as minhas opções foram corretas, eu não tive erro grande de nada. Aí você vai lembrar, não, eu deixei cair a colher aquela hora. Na quarta-feira eu deixei cair uma colher no chão. Agora, então é um erro seu. Isso aí você tem que corrigir. A referência para localizar, para identificar esse erro é exatamente o megafoco. O megafoco ininterrupto. Então, o ideal, uma pessoa chegou para mim aí faz alguns meses e perguntou, Walter, me dê uma coisa que sirva para mim para o resto da vida. Além de tudo isso, você fala, você é muito fácil. Você vai fazer uma listagem hoje, senta ali na mesa, está lá no Luci. Senta ali naquela mesa, você vai fazer uma listagem de tudo que seja ininterrupto na sua vida. Então, para começar, eu vou te dar algumas coisas. Por exemplo, você respira ininterruptamente. Você penseniza ininterruptamente. No seu caso, quase que eu digo que você fala besteira ininterruptamente, mas não vou falar, de modo, senta lá e faz isso. Vocês estão entendendo? O ideal talvez fosse fazer a enumeração, a enumeração de tudo que seja ininterrupto. Observe o que é. A maioria das pessoas não vão colocar as opções ou as decisões ininterruptas. Ela não lembra disso, ela nem sabe disso. No entanto, nós temos decisões ininterruptas o tempo todo. Por exemplo, você está sentado aí, vocês estão sentados. Vai ter uma decisão sua na hora de você levantar. Se você vai levantar, tem que ter uma decisão para isso. Então, há decisões ininterruptas o tempo todo. Começa por aí.
Você entendeu aí agora, né? Entendi. De modo que, ó, faz a listagem das ininterrupções. Essas Vale são a as pena. mais sérias, né? Começa por isso. Você respira ininterruptamente. Agora, você pode fazer uma declaração para o Jorge. Eu amo você ininterruptamente. Não, é Entendeu? difícil. Então o processo todo é esse. Tem que ver o que é o ininterrupto. Ininterrupto. Sem solução de continuidade. Eu amo vocês de um modo ininterrupto. E vocês estão perdoados até o ano 3000. Não, aí eu estou dando já a dica, né? Vocês estão perdoados até o ano 3000. Tá certo? Valdo, Sim. aqui no Deu. Em relação ao megafoco, uma pessoa, ela, para aprender a lidar com o megafoco, ela pode, por exemplo, usar um projeto e ficar focado naquele projeto assistencial. Mas o megafoco, ele pode ser, por exemplo, a evolução, por exemplo. Não, o megafoco real é um só, que a pessoa tem que ter aquilo o tempo todo à vista. Agora, os outros megafocos são do dia. Por exemplo, você tem um megafoco doméstico, você tem um megafoco profissional, você tem um megafoco quando você vem aqui para o CAEC, e assim vai. Mas agora, aquele megafoco básico, que é o pretinho básico, esse é que é o sério. Esse é que tem que ser mantido seriamente. É isso que eu estava pensando esses dias, porque se a pessoa identifica esse macro, digamos assim, macro megafoco... Pois é, eu identifiquei o meu megafoco aos 14 anos. Eu estou continuando, do mesmo jeito. Agora, muda o mundo, há tsunami, há vulcão, inundação, terremoto. Eu estou aí, filho. Você está entendendo? Então agora, se a gente for falar assim, de técnicas para a pessoa perceber o próprio megafoco, por exemplo, o voluntariado é uma delas. Não, a primeira coisa é o balanço existencial. Hoje isso aí está clássico, já virou uma tradição aqui. Balanço existencial da Apex. Que você faz o Agora, balanço outra coisa séria, para a retroativo. pessoa discernir se ainda tem muito problema, é a consciência, para ver, né? Consciência cobaia. Ela vê como é que é. Agora, Valdo, do ponto de vista prático, assim, a pessoa, o próprio voluntariado, a pessoa se fixar naquelas metas, naquele projeto, isso é uma técnica para a pessoa aprender. A primeira coisa que ela tem que ver é se ela está dando tudo que ela tem. Se aquilo ali é o ideal na aplicação dos potenciais que ela possui. Se não for, ainda tem coisa ainda para burilar. O caso todo é esse. É o que a maioria aqui procura, né? Então, Pouco a pouco. então assim, igual você falou, existe Todo mundo que é buscador borboleta, eles já entram aqui, ainda tem muito buscador borboleta com a nossa turma. Quando a pessoa, por exemplo, ela tem 11 funções que ela está executando, tem alguma coisa errada. Isso aí é buscador borboleta ainda, querendo ou não, ainda não definiu. Disperso. Né? Com 11 é muita coisa. Agora, Valdo, então se existe essa condição da pessoa ter um macro megafoco, que seria o megafoco da inteligência evolutiva. É, o ininterrupto. Que é Qual que é o seu? A pessoa tem que ver. Agora, ó, o ideal é que quando ela vê esse megafoco, ela transforma esse megafoco num megatrafor. Esse megatrafor vai ser transformado pouco a pouco no mater pensando. Aí acabou. O meu caso, com o processo da conscienciologia, o curso intermissivo, a descrenciologia é a base da minha vida. Eu vi isso tudo. Agora, tudo que eu fiz era apenas afluente para esse rio principal. Como é que você fez essa identificação entre Não, o problema, o mais bravo nisso é a cronímica. Então, por exemplo, a hora que eu vi que eu tinha que esperar umas gerações para poder trabalhar com o negócio para valer, eu comecei a fazer bico, os extras, para aplicar. Foi aí que eu comecei a estudar mais, viajar mais para ver as coisas, fazer pesquisa. Isso me ajudou muito. E como é que você fez o corolário, é a coisa adventícia, aquilo que vem de fora, o complemento, o suplemento. Entendi. Agora, como é que você fez essa relação do megafoco com o megatrafor? Não, isso aí eu comecei a ver como é que eu posso colocar a conscienciologia na minha vida. Como é que eu posso dar exemplo disso? O processo é o exemplo. Como é que eu vou? Aí eu criei um lema para mim. Eu tinha 14 anos. Suar sangue. Que eu vi que suar sangue é muito difícil.
por causa dos meus processos de estudo, né, no meio da turma lá que eu estudava, suar sangue não é fácil. E é o que mostra mais o esforço, o alto esforço da pessoa. Então eu comecei a usar essa palavra aí, alto esforço. A base de tudo. Agora, quando a pessoa entra nesse mega foco da inteligência evolutiva, é uma técnica que... E é um caminho sem volta, porque a lógica não vai permitir a pessoa desviar mais. Então, a tendência dela é ampliar a segurança cada vez maior. O equilíbrio aumenta. Então, aquilo que eu falei, a anticonflitividade, ela diminui. É o caminho. Agora aqui, o senhor poderia esclarecer a relação do verbete hoje com o verbete meta-optata? Não, seria bom você comparar um com o outro. Pega e põe um na frente junto com o outro. Faz a comparação que você vai ver. Mas a meta-optata é interessante, a gente vê aí. Você tem aí? Olha aí, olha a definição do meta-optata. Só para a gente ter uma ideia aí, para melhorar o que ela está perguntando. Olha a definição. A meta-optata, locução latina empregada para indicar o fim atingido pelo criminoso, significando o resultado desejado ou o fim colimado com a consumação do ato, está empregada aqui na neoacepção positiva, cosmoética e evolutiva, quando as consciências imaturas ou os ex-criminosos, intermissivistas da atualidade, homens e mulheres, demandam agora alcançar os novos objetivos interassistenciais de alto nível, procedendo-se com isso, ao mesmo tempo, os resgates conformáticos, ou seja, tanto da forma da expressão, quanto do conteúdo das ações correspondentes. Agora você veja bem. Tudo a ver. Então, a relação que tem com a opção pela correção é justamente essa condição. É o ex-criminoso, quer dizer, vocês antigamente, que agora não são mais, quer dizer, retro vocês. Você está entendendo? Os antigos. É o retro-ego de vocês. Você está entendendo? Então, a diferença é enorme. Agora, nós temos que dar valor hoje para a opção pela correção. Outra, o senhor concorda que não é nada fácil buscar 2 padrões de lucidez, ou seja, lucidez da necessidade absoluta da Thales, vontade e vivência do parapsiquismo, assistencialidade cosmoética. E lucidez do nosso próprio processo evolutivo, proex, projeção, grupo karma e desassédio. Compreendo que seja tudo junto. É um pacote de desafio, mas desafiante e nada fácil. O que o senhor acha? Não, é o óbvio, né, que você está falando. Eu não estou vendo nada de novidade, não. É isso que nós falamos. Mas veja, tudo isso é execuível, factível, é possível. Depende da vontade da pessoa, da intenção que ela tem e a dedicação que ela apresenta. O que acontece com as consciências que optam pela criogenia depois que chegam ao extrafísico? O senhor já encontrou alguma consciência que passou por isso? Não encontrei ninguém. Mas que elas são frustradas, são, que é uma besteira, né? A pessoa vai ver. Mas é que ela vai ter tanta bobagem que se uma pessoa optou pela criogenia, ela tem besteira antes disso, desse tamanho, com referência à evolução. Então ela vai ter muita melex lá, do outro lado. A tendência é essa. E eu não desejo isso para ninguém. Eu estou falando que isso tudo é possível. Poderia comentar a correlação existente nas comorbidades, ansiedade, estresse, depressão? Olha, a ansiedade, a pessoa fica ansiosa. Se ela está ansiosa, a tendência dela é ficar estressada. Agora, se o estresse aumenta, ela pode chegar na depressão. Isso é que é a base da situação. Então, isso aqui que você está falando até um certo ponto, é um trinômio patológico, ascensional. Ele vai piorando. Ascensional que eu estou falando quer dizer, cresce igual o rabo de cavalo. Vai para baixo. Outro, gostaria de entender melhor algumas expressões utilizadas no verbete. Em sinergismologia, página 12, primeira linha. O sinergismo paracérebro, cérebro na pensenosfera homeostática. O problema é o seguinte, quando tem um ambiente, uma atmosfera, o meio que a pessoa está, que eu chamo de holopensene, e que ele seja tranquilo, equilibrado, ou seja, homeostático,
cria isso que nós chamamos de pensenosfera, quer dizer, a esfera do pensene da pessoa, homeostático. Então, é um local equilibrado. É lógico que aí vai ter um sinergismo, a potencialização do paracérebro com o cérebro da pessoa. Ela vai raciocinar mais limpidamente. Então ela fica com uma inteligência mais brilhante. Agora veja, é o que eu tento fazer, estudando de madrugada, dentro do meu escritório, tudo quieto, tudo é visando isso. E eu lucro com isso, porque meu trabalho não há desvio, não há derivações, não há interferência, aquilo vai longe. Então há um sinergismo paracérebro-cérebro na pensenosfera homeostática, no meu escritório. Em tecnologia, página 3, primeira linha, a técnica da circularidade. A circularidade, nós já explicamos isso, tem verbete meu que eu explico a situação. A técnica de circularidade é quando você começa a repetir as coisas com aproximações simples. Então, é a técnica da batopenselidade. Você repete as coisas, mas de maneira produtiva, para ampliar e aprofundar as ideias e atalhos. Então, isso é que é a técnica da circularidade. Então, ela é circular, ela vai e volta, mas sempre num ponto acima, dentro de uma espiral evolutiva, que vai se abrindo e aumentando. Então, isso é que é a técnica da circularidade. O povo, por exemplo, não entende por que que as minhas coisas têm tanta coisa repetida. Isso é a técnica da circularidade. Por exemplo, ó, masculinologia e feminologia, esse monte de coisa às vezes é repetido em muitos verbetes. É de propósito. Então a pessoa pega isso aqui a primeira vez, vai ver só esse verbete. Ela vai ver se ela está ali dentro ou não. O que eu sou ali dentro? Eu sou proexista? Eu sou escritor? Eu sou telepsista? Eu sou voluntário? Está tudo aí dentro. Agora, em binomiologia, página 3, primeira linha, o binômio razão para vivência. O caso todo é o seguinte: a razão é o raciocínio, é o processo da pessoa raciocinar e ela ter lógica naquilo que ela penseniza. Agora, a paravivência é uma vivência em base extrafísica ou de algum processo qualquer que mexe com a multidimensionalidade. Você não pode perder o raciocínio junto do fenômeno parapsíquico, porque senão você entra na síntese Swedenborg. Então o processo é ficar o tempo todo com racionalidade, mesmo que você enfrente fenômenos avançados, transcendentais, que ultrapassam até a sua capacidade de entender à primeira vista. Isso tudo faz parte do processo da racionalidade. E outra coisa, não esquecer nunca do princípio da descrenciologia, que é você fazer a vivência, a experimentação por você mesmo, além daquilo que você lê, daquilo que você escuta, daquilo que você debate. Então, esse é o caminho do binômio. Eu acho que eu expliquei isso tudo mais ou menos. Você acha? Se explicar, não é? Vai. Pode falar. No caso da empresa conscienciocêntrica, seria o foco nas... Como é que é? No caso de empresas conscienciocêntricas, sim, a opção pela correção seria principalmente o investimento nas pessoas, o foco na pessoa, o foco na consciência. Olha, tudo é foco na pessoa, antes de mais nada, depois você pensa no resto. Qualquer coisa que você for fazer, focaliza a primeira consciência, depois você pensa no resto. Você está entendendo? Cosmoética é isso, evolução é isso, prioridade é isso. A própria descrença é isso. Primeiro, pense na sua consciência, o egão. O que é engraçado na vida é isso, que as pessoas, elas apelam demais para as outras e esquecem da própria experiência. No entanto, o egão dela, às vezes, é maior que o edifício que ela mora. Quer dizer, não há? É um paradoxo. Ela não tem prioridade para o egão que ela preza tanto. Entende? Então, de certa forma, a opção pela correção... Ela se menospreza. Entende? Do ponto de vista do ego. Então, a opção pela correção é o foco na consciência. É a conscienciologia. Olha, da hora avante, nessa vida, nas intervenções, no seu futuro, todo mundo aqui vai pensar demais em foco. Eu comecei a falar isso com o João Aurélio quando ele veio para cá. Ele queria criar uma empresa, eu falei assim, mega foco. Entende? Que era o que precisava, para a pessoa não ficar lá. Então o mega foco vai nos acompanhar da agora para o futuro, sempre. Agora aqui,
Tenho 16 anos e meio. Estou lendo o seu livro Nossa Evolução, que peguei da minha mãe. Peço que não ria de mim, mas preciso de uma definição do que é fazer assistência. Fazer assistência é você chegar na sua irmãzinha e dar um beijo na testa dela, quando ela está com febre. Então você fala com ela, você está com a febre, está com febre ainda, está quente. O meu beijo foi muito quente. Aí ela vai sorrir, vai melhorar a febre. Isso é assistência. Estou dando uma bem, né, bem cômica e romântica e doméstica e clara. Mas fazer assistência é você ajudar os outros naquilo que aqueles outros precisam. Você atender na necessidade de outrem, de alguém, de outra pessoa. Tem dificuldade de entender o que é ajudar as pessoas, porque de maneira que o senhor fala, fica claro para mim que não é só doar dinheiro, roupas e comida, é mais complexo que isso. É isso mesmo, muito bem. Quero começar na Conscienciologia fazendo assistência de modo correto e ético. Então a primeira coisa é o seguinte, quem está falando é uma moça, 16 anos. A primeira coisa é o seguinte, procura ajudar as pessoas com uma palavra boa, certa, correta. Aquilo que você já sabe que é bom, você já vai ajudar muito. É o processo da TARES, do esclarecimento. Você vai longe. Agora, ó, uma coisa que seria boa é você entrar em contato com a Sinvex. A turma da Sinvex, você quer dar aí para mim todas as especificações, aí, endereço, etc. Faz favor. Se você quiser, quem estiver falando, tiver interesse em participar do Greenvex, pode entrar em contato pelo greenvex@sinvex.org ou mesmo entrar em contato, só para saber, conhecer mais, pode enviar e-mail para contato@sinvex.org. Acho que o Greenvex é uma opção interessante para a pessoa que está chegando na Conscienciologia ou chegando na Sinvex, porque é um fórum de debate bem interessante a respeito do que é a inversão Fala que existencial. todo mundo é da idade dela aqui. Isso, geralmente... Ela tem 16 anos e meio. Isso, tem gente lá com 16 anos, com 15, 16 anos também, outra pessoa com 13 anos, gente com 14. E tem a então, turma de 20, 21, de 20, 25. exato, é isso. Então, tá mais ou menos na faixa etária dela. Eu acho que justamente vai ser uma relação mais horizontal, né, com pessoas que tenham mais conhecimento, né, de o que ela pode estar passando, etc. Aprofunde, por favor, a decisão contínua no âmbito da opção pela correção dentro dos erros e acertos. O caso todo é o seguinte, a pessoa nisso aí, ela vai, com o tempo, aperfeiçoando demais a correção dela. Então os erros vão diminuindo, porque quanto mais ela faz a opção pelo correto, menos ela vai errar. Com o passar do tempo, isso vai atingir todos os setores de manifestações da vida dela. Ela começa, às vezes, por um ou outro setor, um departamento, com o passar do tempo, aquilo se estende, praticamente contagia todo o universo de manifestação dela. E ela começa a ver. Por quê? Daí a pouco, o erro que ela comete, aquilo que era pequeno antes, vai ficar imenso para ela, porque aquilo não é mais comum. É uma coisa tão rara, tão incomum, que é um absurdo. Então, a coisa começa a melhorar mais. Quem perguntou essa agora foi o Arlindo. Por que não organizar outro balanço existencial durante o ano? Olha com você. Tem certeza que, diante do número de participantes nesse último, muitas consciências seriam beneficiadas, sem falar nas consciências. É com você, é a Anália que está falando, a Anália Maia. O balanço ele é um curso que ele exige uma estrutura muito grande. Até o professor Valdo deu a sugestão de fazer em outras épocas e locais também. A gente vai ter que estudar, porque ele envolve vários professores, mais de um campus, são 2 campos atualmente, que nós estamos atuando, tem a consciencioterapia, tem campo parapsíquico, envolve epicons, então a infraestrutura dele de pessoas, logística, ambientes... Faz aqui de novo, para começar, para aumentar o know-how de vocês. Pode ser, de repente Faz outro. Escuta, nós estamos ainda em março. Tem 9 meses inteiros esse ano. A gente pode pegar o desafio de fazer 9 meses já dá para dar uma luz aí. Dá. 9 meses. Mas vamos pensar nisso daí, então. Agora aqui.
Estive uma semana com vocês no CE. Gostaria de saber sua orientação sobre Deus e J. Cristo. São consciências evoluídas? São amparadores? Olha, nós não interessamos muito por isso, não. Deus, nem os amparadores mais evoluídos, que são os serenões, ele não se interessa por isso. É a causa primária. Está dentro da mateologia. E J. Cristo, você sabe, fez fama, deita na cama. A gente tem que dar um desconto enorme nisso, porque é mito. Isso é bobagem para nós. Professora, eu tenho uma pergunta para você. Página 3, na mitologia, na segunda linha, o mito da inviabilidade da pesquisa participativa. Pode elaborar, por favor? Tem pessoa que acha que a pesquisa participativa é inviável. A gente não pode fazer devido aos processos da eletronáutica e da ciência convencional. Então eles acham o seguinte, toda pesquisa que você vai fazer não pode ter contato com outra coisa. Isso é uma loucura, é um mito, uma bobagem imensa. Você está entendendo? Besteira da ciência. Por quê? Só de você pensar no seu objeto, você já está participando. Sua energia já está sendo movimentada naquele objeto. Entende? Ela está funcionando em cima daquilo. Então há uma participação, não tem jeito. Uma pessoa tem que pensar o seguinte, não tem jeito de haver participação da pessoa sem pensene. Se ela pensa nisso, ela está participando. Não tem jeito. Então o processo todo, a ciência não entende isso, porque eles não entendem nada desse troço de consciência. Né? O processo é o troço da consciência. A consciência é um troço para eles. Para nós já não é tanto. Mas fala, João. Você falou há pouco, o senhor sempre fala a respeito das gerações, você teve que esperar para o trabalho começar para valer mesmo, né? Quando o senhor percebeu isso, o senhor ainda estava no espiritismo? Não? Quando foi que aconteceu? Não, eu estava no espiritismo, eu era rapazinho. Estava na mocidade espírita, começando a situação. Mas é que eu recebia mensagem psicografada. Aos 14 anos já tinha um ano que eu recebia psicografia. E a minha psicografia já começou tudo claro para mim, etc. Eu já via tudo como é que era. Agora, eu sofri, né, com a psicografia, pelo seguinte, chegou um certo ponto, daí há 2, 3 anos, eu tinha um monte de mensagem psicografada dessa altura, inclusive romance, poemas enormes, soneto. Eles então, veio uma mensagem do amparador lá na hora, e falou assim, reúna todos os seus papéis. Pronto. Então eu reuni, deu um monte. O monte era mais de 1 metro de altura. Depois eles viraram e falaram assim, agora você queima tudo. Você mais tudo. Eu escrevi lá, mas tem que queimar tudo, sem exceção? Não precisa fazer uma seleção? Não, queima tudo. Eu queimei tudo. Para mostrar que aquilo não era meu. Você está entendendo? Foi a lição que me deram. Agora, eu senti assim, isso que a gente chama hoje de cotovelão, uma coisa na hora. Eu era um rapazinho ainda, naquela história. Não era fácil, entendeu? Agora, tinha soneto, tinha romance inteiro que eu escrevi. Sabe que eu escrevi assim, que recebi. Agora, tinha sonetos inteiros. No meio deles foi o soneto primeiro que eu recebi. Mas tinha gente até cópia disso, eu não sei se ficou depois, que era o Alexandrino. Mas fala. E aí quando o senhor entendeu isso do tempo, estava mais ou menos claro assim, a extensão do tempo, ou o senhor deixou ir acontecendo para entender a dimensão? Eu comecei a dar muito valor para minhas psicografias. A hora que eu senti o ambiente e notava quem é que estava se manifestando, eu dava valor para aquilo. Sabe? Eu sei que com o passar do tempo, uma dessas consciências conscientes comunicantes era o transmentor. Ele andou me ajudando muitas vezes desse jeito. Foi ele que eu acho que me ajudou também no início lá. Ele foi um dos que me ajudaram a ter esse desenvolvimento do processo da psicografia, para me saber como é que era. Porque com isso eu pude ampliar muito as percepções, sabe, em torno do ambiente, situações, tudo isso. Agora, aí eu comecei a dar muito valor para as mensagens. Aí vinha aquela mensagem, para assim, do jeito que as coisas estão caminhando, a gente tem que esperar mais uma temporada. Você tem que esperar 1, 2 ou mais gerações para você fazer o seu trabalho. Até lá você não pode perder tempo, nem oportunidade. Tem que dar um jeito de trabalhar. Aí vem aquela mensagem, um detalhe da coisa toda para mim.
Agora, o que é engraçado é que, às vezes, mais tarde, quando eu cresci, que já estava chegando aos 30, já passando os 30, às vezes, nas sessões que nós tínhamos pública, chegava um cara e falava as coisas para mim, as mesmas coisas das mensagens. Aí eu ia examinar se o cara era médium. Geralmente era. Então, aquelas consciências que me davam mensagem através da boca do sujeito. Você está entendendo? Vinha a mensagem através dele. Igualzinho. Às vezes era impressionante, porque certos termos eram os mesmos da mensagem. Tudo isso eu vi na minha vida assim, várias vezes. Em ambientes diferentes, locais diferentes, pessoas diferentes. Isso é que é sério. Então, eu sempre achava que eu estava muito bem assistido e encaminhado. Entende? Tinha que ter confiança nisso. Por isso que a hora que perguntaram para o meu colega lá, medicina, não, mas o Walter era muito introvertido dentro das coisas dele. Eu era mesmo, não era bobo, eu não perdia tempo com besteira. Eles lá mesmo, os acadêmicos de medicina, perdiam muito tempo. Eu não. Ele sabia disso e eu não podia mesmo perder tempo, porque trabalhava. Nem eles não trabalhavam, eu trabalhava. No meio daquele povo todo, eu era o único que trabalhava. Agora, estudar medicina, trabalhando com outras coisas, administração, lá dentro, outra coisa, não podia fugir daqui, estou morando lá dentro, como é que faz? Dentro da universidade? Agora, não arrependo de nada disso. Foi uma boa para mim. Eu gostei. Valeu. Eu tirei proveito. Mas você entendeu, né? Então, o que é o processo das gerações? Agora, eu penso que eu esperei, no mínimo, 2 gerações dentro desse processo. Não tinha outra saída. Agora, você veja, eu posso falar que eu comecei a funcionar mesmo com o trabalho meu quando eu publiquei o livro Projeciologia. Isso foi em 86. Agora, eu nasci em 32. Entende? Presta atenção. Eu tinha 54 anos. Não é fácil. Fazia 40 anos que eu estava esperando os negócios todos para chegar naquilo. É lógico que eu estava trabalhando. Eu fiz o Projeciologia, estudei também o conscienciograma, que eu demorei mais tempo ainda. Porque eu escrevi simultaneamente o Projeciologia com o conscienciograma. Mas quando eu publiquei o Projeciologia, eu continuei trabalhando com o conscienciograma ainda uma temporada. Eu trabalhei com ele 22 anos. Não é fácil. Giovanni. Agora você vê, 22 anos com um livrinho pequenininho de 200 páginas. Trabalhei 19 anos com o outro que tem 1000 páginas. É a vida. Pode falar. Aqui na tecnologia, você podia expandir um pouco a primeira técnica? A técnica da circularidade, que é essa que eu falei aqui agora há pouco tempo. Eu tenho um verbete sobre isso. Não, não ficou muito claro para mim. Você tem que pegar o verbete, é o melhor Fica que você mais faz. fácil. Quando tem o verbete, a gente já indica para a pessoa ver. E a quarta técnica também. Agora, a quarta, 1, 2, 3, 4. A técnica conscienciométrica de identificação da autopensanidade padrão. É você pegar o conscienciograma e procurar se identificar o que é que você pensa, o que é que domina a sua pensanização. Qual que é a média do seu pensamento? O que é que você pensa mais? Você é preocupado com o quê? Se você tiver dificuldade, pergunta para o povo que mora com você. Você é preocupado com o quê? Então você pergunta, eu sou preocupado com o quê? O que é que eu tenho? A minha pensanidade básica. Isso aí já vai te dar uma ideia para você fazer, você chegar na pensanidade padrão. Mas qual a relação com o Mater Pensene? Seria... Atualização de quê? Com o Mater Pensene, o que eu penso mais... Não, isso aí é depois que você tem que olhar. Isso aí é uma coisa já da cúpula. É um processo que você tem que sobrepairar para examinar. Se o seu autotrafor já é o Mater Pensene, ou se não é. Eu estou procurando esses anos todos, desde os 14 anos, portanto, há 64 anos, eu estou procurando juntar, fazer a justa posição, presta atenção, do meu objetivo, do meu megafoco, do meu autotrafor, megatrafor, junto com o Mater Pensene. Agora, eu cheguei à conclusão que para manter o processo da consciência eu precisava do parapsiquismo. Então, eu coloquei tudo que eu pude do parapsiquismo.
para dominar esse corpo. Porque cada corpo que a gente tem, você tem que se adaptar sua consciência a ele para manifestar o parapsiquismo. Na próxima vida eu vou ter um outro corpo, eu tenho que fazer a mesma coisa. Entende? Agora, esses anos todos eu tentei, foi isso, para chegar até hoje. Agora, hoje eu domino a situação com tranquilidade. Já não tem mais problemas com essas coisas. Esse é o segundo DVD-ROM das tertúlias. Contém todos os arquivos de áudio, vídeo e verbetes de junho de 2009. Como é que é aqui? Tá certo? Estão mexendo aquela, não? Aquela lá. Agora, está bonito esse amarelo aqui. Junho de 2009. Faça perguntas ao vivo nas tertúlias conscienciológicas. Participe dessa cápsula do tempo cinemascópica. Agora, conteúdo, arquivo de áudio. Poxa, mas tão massa isso aqui atrás, ó, tem tudo, ó. 1220, autoesforço convergente. 1221, cosmoética formal. 1222, autocognição gratificante. E tem os detalhes de tudo e a data. Esse bateu o recorde de você, ó, ganhou de você. Ganhou da... Vocês ganharam da Adriana. É a primeira vez que eu vejo alguém ganhar de você, tá vendo? Mas nesse mês ganharam feio. Vídeo originariamente gravado com pequena desincronia entre áudio e imagem, incluindo quadros congelados no texto final das aulas. A aula 1240 não contém os 35 minutos iniciais. Eles estão falando bem claro tudo que tem aqui. Se alguém quiser ver, mas depois me devolva, né? Está aqui. Vale a pena. Isso aí eu acho que isso aí é um produto da minha vida. Tá certo? É um dos grandes, talvez um dos maiores produtos atuais da minha vida seja isso aí. Cápsula do tempo. É a cápsula do tempo. Cinemascópio. Tá bom. É essa aí que eu falo que é a coisa séria. Porque isso é o vivo. O negócio está ali. A minha careca, você já pensou? Minha careca está brilhante. É brilhante aí. De vez em quando ela vai lá, ó, brilhante. Bom, você comentou então a justaposição do objetivo, megafoco, megatrafora e mater pensene. Sim. No seu caso, qual que é essa justaposição aí? Você já falou... O mais difícil foi o parapsiquismo. Esse estaria nos quatro? Então, eu não sei se para vocês, se para todo mundo é assim. Para mim foi. E olha que eu já vinha trabalhando com isso há quanto tempo, hein? Olha que o Zéfiro estava trabalhando mais, era com o processo de parapsiquismo, fisicamente. Parapsiquismo assistencial. No entanto, eu ainda tive muito problema aqui. Até você tirar as bobagens todas que tem, as teias de aranha, você está entendendo? Os processos de... tudo que tem de oxidação, de caruncho, dentro do processo das ideias, aonde você passa, o que o povo fala, o envolvimento que tem, as leituras que você faz, não é fácil. Até depurar tudo aquilo que vem de fora, o centrípeto, não é fácil. Não é nada fácil. Mas, no caso, você falou ainda há pouco também, conscienciologia, falou princípio da descrença. O que seria realmente essa convergência de tudo? Você falou. A convergência maior é o megafoco. O megafoco dentro do seu corpo. Então, por exemplo, uma coisa boa que eu fazia é o seguinte: o que tem no meu corpo que eu não domino? E o que eu domino? Foi aí que eu comecei a estudar processo de sexo, masturbação, esse negócio todo, foi tudo por aí. Agora, ó, 14 anos. Não é fácil. Então, mas hoje você tem um trabalho também que é específico, que é a enciclopédia. Como é que você coloca tudo aí? Eu já tinha ideia de fazer alguma coisa nesse sentido. Porque eu comecei a ter uma visão do que era a enciclopédia lendo o Tesouro da Juventude. A minha mãe me fez ler o Tesouro durante as várias vezes. Várias vezes eu li naquela ocasião. Agora, ali era muito importante para mim, porque, de acordo com o meu crescimento, já pensou, Tesouro da Juventude. Eu, com 5 anos de idade, você já viu, eu praticamente via as figuras. Eu lia alguma coisa, mas era muito pouco. Então, ela via que eu adiantava um pouco na cabeça, ela trazia de novo.
Agora você vai ler a sessão tal. E assim foi em vários anos, enquanto eu estive lá. Até mais ou menos 9 anos eu li o Tesouro da Juventude. Agora, aos 9 anos já estava lendo de homem para homem. Tipo adulto. Já sabia uma opção de coisa. Muito sério. Agora, você está falando então no seu caso parapsiquismo. O transmentor seria o mesmo? Ou não? Seria outra Como coisa? assim? De justa posição desses fatores todos? Não, ele me viu crescer. Ele agora me vê adulto. Hoje ele fala as coisas tudo rasgado para mim, de igual para igual, para a cara. Não, mas eu digo, antes ele não fazia. Não, no caso do transmentor, o megafoco dele, megatrafor, Mater Pensene, qual que seria? Que ele dele é da evoluciologia, essa assistência grande, já vem de muito tempo. Mas antes dele se tornar evoluciólogo, era esse... Não, ele tinha as coisas igual as nossas mesmo. Eu estou seguindo a opção de coisa que foi a técnica que ele usou. Você está seguindo... Agora, por exemplo, isso que eu estou fazendo, ele não chegou a fazer. Ele não chegou a O fazer. processo da conscienciologia, ele não chegou a fazer uma coisa que alcançasse essa expressão. Entendeu? Isso aí não. Também pelo... Ele que me falou isso. Eu estou repetindo o que ele disse. Agora, também não sei, né? Mas eu admito, porque ele é muito sério nas coisas. Ele é um inglês sério. É uma coisa séria. Né? Inglês sério. Não está brincando, não está fazendo piada, bobó. Professor Valdo. Como é que é? É só dentro desse assunto, pode? Esse dia o senhor comentou da questão da identidade materpensênica. Lembra que é onde nasce a questão da afinidade para assistência. Nesse caso do senhor com o transmentor, qual que é o elemento em comum dessa identidade materpensênica? Assistencialidade parapsíquica. Tá. Visando a evolução. Esse termo evolução, desenvolvimento da consciência, eu já nasci com isso na cabeça. Tudo, eu falava demais nisso, desenvolvimento. Você está entendendo? Era um negócio comigo desde pequenininho. Mas então a gente pode... Parece que eu encaixei isso como uma ideia padrão, básica, que eu devia de pensar. Aquilo que eu falo aí, que é tem os nomes que eu dou para isso, do processo da senha. Sabe? Ideia inata. Pois é, a ideia inata, mas a senha. Para mim era o processo de evolução. Porque se você pensar em evolução, atinge todo mundo precisa disso. É a base de tudo, praticamente. Como ideia, funciona. Todo mundo deveria seguir, então, para essa mesma linha? Eu não posso recomendar isso para todo mundo, né, lógico, porque nós somos diferentes. Mas agora eu vejo o seguinte, quem não está aí, hoje, vai chegar um dia. Não tem saída. Eu não vejo saída. Mas... Eu não vejo saída da evolução da consciência. A pessoa tem que ir. Eu não vejo saída do parapsiquismo para a pessoa evoluir. Ela tem que assumir. Sim. Se é agora, se é amanhã, se é aqui, se é acolá, se nessa vida, noutra vida, no presente, no futuro, não interessa. Ela tem que assumir isso. Agora, quando eu vi que o negócio era assim, e foi o Zéfiro que deu, eu comecei a dedicar. Agora, ó, isso foi antes do século XVII. Eu já sabia. Agora, mas, Valdo, entre os serenões e, obviamente, entre os evoluciólogos e por aí vai, há diferenças bem evidentes. O caso da monja, e outra coisa, do energizador. O processo de você ter também, nós aqui como pré-serenões, você ter lucidez, isso também é muito relativo. O nível de lucidez manifesta, isso é muito relativo para a própria pessoa e entre as pessoas. Por exemplo, você pode ter tido essas ideias todas que nós estamos falando, que o transmentor teve, no século XV. Mas você não colocou aquilo em funcionamento. Ficou na teoria, ficou por isso mesmo. Ficou na imaginação, ficou num sonho, ficou numa literatura ou qualquer coisa nesse sentido. Então não resolve nada. O processo é aplicação prática. Teoria e prática. A vivência. Por isso que eu falo, o princípio da descrença liquida. Acaba com tudo. Eu queria entender o seguinte, se a tendência é todo mundo caminhar para isso, parapsiquismo, assistência e evolução. E a gente tem esses serenões, por exemplo, o australino, ele tem um Mater Pensene já um pouco diferenciado do reurbanizador. Tudo está usando isso. Está usando. Dentro daquilo que ele está fazendo, ele só faz mas isso. Mas o que fez o elemento que diferencia um do outro? Não, é o serviço dele. Eu sou médico, você é psicólogo.
Você está fazendo isso, eu estou fazendo isso. Você dentro de uma área, eu dentro da outra. Isso aí não quer dizer nada. Mas a base está ali. O negócio está ali. Então, você pensa bem, todas as coisas diferentes que eu andei fazendo. Tudo eu apliquei isso. Mas agora, hoje é o que eu estou com mais autoconsciência-centragem. É hoje. Eu estou mais com autoconsciência-centragem. Você, a hora que você pegou a pé, que você começou. É aquilo que o Wagner, a hora que ele foi para o exterior, que ele perguntou para mim, minha ProEx vai começar agora, né? Eu falei assim, yes, indeed. Professor Você está Valdo, entendendo? professor Valdo, Sim. aqui no D de dado, já que o Losch evocou o australino, posso pegar uma carona e falar da prova de magística? Sim, vai em frente, é uma boa. Okay. É o seguinte, gente, o motivo da gente estar fazendo essa intervenção hoje aqui durante a tertúlia a respeito da prova de magística é porque falta 20 dias para a prova e falta uma semana para as oficinas preparatórias da prova de magística. E tanto um quanto os outros eventos, tanto as oficinas quanto a prova, necessitam de uma série de atividades ou ações organizativas para que a gente possa realizar. Então, nós necessitamos que as pessoas que têm interesse em fazer a prova de magística e também as oficinas preparatórias efetivem o mais rápido possível as suas inscrições. Então, para aqueles que ainda não fizeram a prova de magística, ela consiste num exercício ou num desafio de um participante, diante de um objeto, na observação de objetos, estabelecer 200 relações, 200 associações a respeito desse objeto. Isso nos ajuda muito a avaliar, a própria pessoa avaliar a sua capacidade imaginativa, de criatividade, a questão da memória, as associações de ideias, enfim, uma série de aspectos, né, que envolvem esses novos alfabetos cognitivos que lidam com imagens e com cenários. Então, as provas, para a preparação dessa prova, nós vamos ter 2 oficinas, uma delas em parceria com a Comunicons, que o professor Paulo e o professor Amauri estarão ministrando na próxima semana, realizando na próxima semana, no dia 19 de março, das 15 às 18 horas, que é a oficina de criatividade magística. E a outra oficina, que será no dia 20 de março, pela manhã, das 8h30 às 11h30, é uma oficina de qualificação e aprofundamento da prova de magística, que basicamente vai buscar uma simulação da prova e um debate a respeito disso, que é somente para reciclantes. A oficina de criatividade não tem qualquer pré-requisito, qualquer pessoa pode participar. Então, só ressaltando, aqueles que têm interesse, por favor, nos ajudariam muito se já providenciassem as suas inscrições. Obrigada. Professor. Aldo, só complementando a questão do Losch ali, não seria o público-alvo que faz essa diferenciação? Quer dizer, o passado de cada consciência dessa, quando chega num ato... Sei, mas eu viro para você e falo assim, qual é o público-alvo básico? É a população do cosmos. Aí você fica um pouco renquém com esse negócio de público-alvo. Isso varia muito. Qual é o meu público-alvo? É vocês ou as consciências que vêm aqui? Agora, se a gente for, por exemplo, olha aí, pensar... já começou em Pombasta. Se a gente começasse a pensar, por exemplo, assim, tem um serenão na China, Sim. tem um serenão em Buenos Aires, um serenão nos Estados Unidos, quer dizer, aí o Losch perguntou, se todos trabalham com energia, trabalham com processo assistencial, usam parapsiquismo, o que diferencia um ou outro? E o que diferencia, até onde vai o trabalho de um, até onde é a aplicação dos processos, cada lugar desse um modo. Por exemplo, lá em Montauk Bay, onde é que tem o serenão lá dos States, a energia lá é impressionante. Todo mundo que for lá sabe disso. Mas você acha que o público-alvo... E é um frio danado, o ano inteiro. E outra coisa, lá é lugar que já tem muito furacão. Então esse negócio dos processos das intempéries é coisa um pouco secundária. Você veja bem, desde a primeira vez que eu fui lá, eu sabia do histórico da área, né, de Montauk Bay. E eu sabia que tinha havido muito furacão. Eu falei assim, vem cá, nós vamos lá. Mas nessa época, agora não tem furacão? Como é que é? Eu falei assim, não, você não tenha medo. E outra coisa, nós vamos ficar no hotel que é feito de madeira e já é de propósito, que já é o 3º ou 4º que fizeram.
Então o furacão vem, mas a madeira aguenta. Você vai ver como é que é. Agora, o edifício era de madeira, vários andares, você está entendendo? E eu fiquei lá, e não houve furacão. Isso foi a primeira vez que eu fui lá, que eu já tinha receio da história. Foi aí, mas eu queria ver, né? Aí eu fui andar, foi um tal de andar a pé por tudo quanto é lado, subir, descer aqueles penhascos, a coisa toda que tem perto da praia, que lá tem um negócio lá que parece fiord, de tão alto, sabe? E em cima tem lugar de energia que é uma loucura. Eu ia para lá e falei assim, não, eu não quero ir lá para o hotel, vou ficar aqui no meio do mato. Ambiente fantástico, tudo. E a área deles. Então você quer dizer o seguinte, que eles já, quer dizer, extrapolaram essa questão toda de público-alvo, quer dizer, eles estão atuando nessas áreas... Não, o público-alvo dele, ele está lá. Aí chega o outro e fala assim, vem cá, tem uma turma da Europa que está chegando nos Estados Unidos. É o público-alvo dele. Tem que ajudar. Então isso é secundário. O público-alvo depende daquele momento, dentro daquele momento evolutivo, dentro daquele local. Isso aí é relativo. Professor, aqui. C. Por favor, obrigada. Duas perguntas. Primeiro, recapitulando o que o senhor trouxe antes, Megatrafor, Mater Pensene e o Megafoco. O seu Megatrafor seria o parapsiquismo, o Mater Pensene a assistencialidade e o Megafoco a expansão da conscienciologia? Ou como seria? O senhor trouxe isso antes, né? O senhor pode ajudar? Não, o problema todo é assim, você transformar isso tudo numa coisa só, é você. Você é o Megafoco. Tá bom. Pensa nisso. Você é o Megatrafor. Sim. Você é o Mater Pensene. Eu comecei a colocar isso na minha cabeça cada vez mais. Foi aí que eu arranjei esses nomes todos. Megatrafor. Veja bem, foi eu que criei essa palavra. Mater Pensene. Foi eu que criei a palavra. Você pensa que isso nasceu de uma hora para outra? Não, sim. Já suei sangue. O lema era esse, suar sangue para chegar ali. No seu caso, seu Megatrafor, o que puxa seria o parapsiquismo? O parapsiquismo é muito sério. Agora é lógico, aí entra o processo da lucidez. Quanto mais lucidez você tem. E outra coisa, o problema da lucidez mais sério é a manutenção. Você tem que manter a lucidez o tempo todo, em qualquer condição, para errar menos. Agora, com isso, a gente erra menos. Agora, o processo, aí vem aquele golpe político do círculo social, da sociologia. A hora que você começa a acertar demais, isso não deve aparecer. Se começar a aparecer demais, cria problema. Então, você começa a ficar clown. Você vira o bobo da corte para amenizar a situação. Tudo isso eu já cheguei há muito tempo. Consciente. Uma última... Outra coisa, às vezes é bom você mostrar para a pessoa, não, eu também errei nisso, aconteceu um negócio, você ficar igual ela. Né? Deixa cair a colher. Uma última pergunta. O senhor mencionou há pouco a questão, um exemplo do Wagner. O senhor disse que a Proex dele ia iniciar quando ele fizesse... Não, ele veio falar para mim. Na hora que ele ia para o exterior, definitivo, para tomar conta das coisas, eu falei assim, eu acho, o que você acha? Que a minha Proex vai começar agora. Eu falei assim, é isso mesmo. Agora, existem, professor, casos contrários, onde algumas pessoas chegam do exterior, aterrissam aqui em Foz do Iguaçu, e o senhor menciona isso. Olha, a sua Proex vai iniciar agora. Qual é o diferencial? É o resgate? É o passado? Não, ele tinha que se formar aqui, criar o preparatório dele para atacar o processo efetivo, devido às vidas anteriores dele. Tudo certo. Então tem relação com o passado. Ok. O processo do autoexemplarismo é a sustentação das práticas parapedagógicas. Além dos autoexemplos sadios, quais outros aspectos poderiam agilizar ainda mais o processo do autoexemplarismo pela opção da correção? Olha, eu acho o seguinte, o autoexemplo fala tudo, né? Ele envolve o cosmos da vida da pessoa, tudo. E as relações, repercussões, tudo nasce daí. De modo que a TARES funciona através do autoexemplo no máximo.
Então pensa nisso, é difícil de passar além disso. A opção pela correção está aí. Tenho 25 anos, trabalho e moro em São Paulo. Sou egresso em curso de graduação à distância. Apesar da flexibilidade que a modalidade proporciona, o tempo consumido com o estudo é maior. Com o tempo tão concorrido, como posso conciliar os estudos, o trabalho, o voluntariado, os compromissos familiares, sem ignorar minha alta evolução? Não, estudo aí faz parte da sua evolução. Vê o que você se organiza para disciplinar, para ter mais rendimento. Com a evolução humana e o avanço da tecnologia, temos a necessidade de ainda dormir as 8 horas recomendadas? Não, isso aí depende da idade da pessoa. Eu não durmo 8 horas faz mais de 40 anos. Eu durmo menos. Senão eu estava perdido, não faço o que eu faço, não faria o que eu faço. Em analogia ao processo de seleção natural, não há uma adaptação do soma com a nossa realidade? Sim. Depende da organização pessoal. Sabemos que a tarefa da consolação ainda é muito requisitada, principalmente aqui no Brasil. Por exemplo, fico muito incomodado e sem saber a melhor maneira de agir diante dos pedintes, principalmente aqueles que já se tornaram profissionais em pedir. Quero saber qual a postura mais assistencial nesse caso. Olha, talvez você vai gostar da minha recomendação, que é o exemplo nosso lá de São Paulo. Lá em São Paulo a gente andava de carro, porque eu tinha casa no Rio e casa em São Paulo. Então começou a aparecer muitos pedintes na rua. Então o que nós fazíamos? Eu comprava uns pacotes de feijão e arroz de 1 quilo, 2 quilos e colocava no carro. A hora que a pessoa vinha pedir, eu dava 1 quilo de arroz para ela. Que ali eu sabia que alguém ia passar bem com aquilo. Se o cara ia tomar cachaça, o processo era dele. Então ele ia trocar o quilo de arroz por um gole de cachaça, o processo era dele, mas eu não tinha nada a ver com isso. Assim, foi uma série de amigos nossos que fizeram isso durante uma boa temporada em São Paulo. Que era só parar o carro, tinha gente pedindo as coisas. Então a gente começou a dar pacote de comida. Eu tinha mais, eram os mesmos que eu usava em Uberaba. Isso foi anos depois de Uberaba. Feijão, arroz e macarrão. Macarrão é lógico, a maioria é espaguete, arrumadinho, pacotinho. Outro, o estado vibracional é uma técnica ou um fenômeno que interage com a nossa parafisiologia. É as duas coisas. Quando ocorrem os eventos instantâneos, é amparo ou tem mais parafatos envolvidos? Depende do caso. Cada caso pode ir ao longe. Estado vibracional é só o início de um processo complexo e amplo, que pode acontecer uma série de parafenômenos. Isso varia muito com a pessoa e o local e o ambiente. Demais. Valdo? Você quer falar? Pode. Você falou que aos 14 anos você conseguiu definir o megafoco. Muitas pessoas passam a vida toda sem identificar o megafoco. O que eu queria te perguntar é o seguinte: qual era a tua postura, o teu comportamento no período de infância e entrada da adolescência que acabou te levando a culminar nisso? Meu caso é o seguinte, eu comecei a ter retrocognição positiva, sem doença, sem eu ficar doido, aos 3 anos de idade. Agora, isso tudo foi porque eu tive um processo de amadurecimento das coisas mais cedo do que a média, que a minha cabeça rachou quando eu nasci. Mas isso tem relação também em função... Tem relação total com o meu processo, da maturidade. Intrafísico do nascimento, esse processo físico. Teve uma relação estupenda, predominante nessa questão. Agora, a minha mãe então começou a ver aquilo, professora, a gente só entrava no grupo com 7 anos. Eu já tinha 4 anos, ela começou, me ensinou a ler, escrever, e eu comecei a ser epistológrafo. Eu que fazia as cartas lá em casa. Você aprendeu a ler com 4? 4 anos, 4 para 5 anos. Eu tinha 4 anos e meio, mais ou menos, na ocasião. Foi em 1936. Agora, o que é engraçado é o seguinte, é que a minha mãe, com isso, ela já lecionava há muito tempo, professor de curso primário, e o curso primário era arrochado, pesado, forte, intenso. Então ela conhecia muita gente. Ela viu, não, esse menino vai longe, pela situação que ele gosta de estudar. Então vamos. Agora, o pior,
Isso ampliou enquanto eu estive em Monte Carmelo até os 12 anos. Por quê? A hora que eles chegam para mim e mandam eu escolher um instrumento musical para eu tocar, eu falei que eu não queria tocar instrumento de nada, que já tinha feito isso em vidas anteriores. O meu processo era estudar aqui, ó. A primeira retrocognição foi Isso com é 3 anos. criança lá. Aí eles falam assim, não, isso aí deve ser porque esse menino não tem senso de musicalidade. Aí chamaram o vovô Felipe foi lá e foi fazer exame comigo. Falei assim, olha, ele tem mais senso de musicalidade que a média de vocês aqui dentro. O menino tem senso, ele não quer porque tem alguma coisa. Foi lá e falar com meu pai. Então meu pai chamou a minha mãe, Aristina, põe esse menino em dia, põe tudo. Ele acha que tem que cuidar da cabeça, mete livro na cabeça dele, põe uma biblioteca dentro da cabeça dele. E acabou. Ele não quer tocar música? Ok, então ele vai estudar. Ele tem que saber mais do que todo mundo aqui. E é o menino. Aquilo, foi aí que eu comecei a estudar o processo lá do Tesouro da Juventude. Fui ver, praticamente eu li as bibliotecas principais que havia em Monte Carmelo até os 10 anos. Agora, aos 10 anos, eu faço o curso primário, termino aquilo, os negócios todos lá com 9, 10 anos, e eles então falam assim, esse menino não pode ficar sem nada, nós não temos dinheiro para ele ir embora. Ele tem que sair daqui para estudar fora, que aqui não tem nada. Isso aqui, veio para cá, morre o pensamento, tem que dar um jeito. E o meu pai falava, é igual português, escrever em português, o pensamento morre. Naquela ocasião era assim mesmo. Nada ia para frente com o português. O negócio no Brasil era terrível. Isso é 1930, 40. Então, o que é que se passa? A partir daquilo, eles falam assim, quem é que é o professor bom que tem aqui? Eu vi eles fazendo as tentativas, tudo à minha frente. Esse menino precisa ter um professor que fica em cima dele. Quem é o cara que usa ainda a palmatória? Assim, não, tem um aqui que não usa, mas ele é o melhor que tem. É o professor Vicente Doxperi. Então, Aristina, vai lá e fala com o professor Vicente. Se quiser, vem cá falar comigo, que eu vou falar com ele. O que tem que fazer com esse meu filho? Assim, ó, tudo apertando. Veja bem, minha mãe para um lado, meu pai para o outro. E eu não entendia nada daquilo, mas achava bom. Quer dizer, eu perguntei para minha mãe, quer dizer que eu vou ter a opção de livro para ler? Vai, então, vambora. Então a leitura e o estudo te ajudou a chegar no megafoco. coisa, eu era epistológrafo. Foi a primeira vez, eu menininho fui aprender essa palavra, epistológrafo. Quer dizer, o cara que faz missiva. Missiva é a carta. Você entende? Não é intermissiva, não, missiva. Missiva quer dizer carta. Eu aprendi isso tudo menino. Então eu que fazia as cartas, aí a minha mãe foi me ensinar o que era fazer charada, enigma e carta enigmática. As cartas enigmáticas a gente ganhava prêmio. Então, lá pelas tantas, depois de alguns meses, ela virou para mim assim, meu filho, você é melhor na carta enigmática do que eu. Doravante é só você que vai decifrar todos os nossos processos. Aí eu comecei. Então o negócio não era fácil. Lá em casa, o meu pai tinha um seguro da Sul América. A Sul América publicava uma revista, chamava Sul América mesmo, uma revista. Aquilo vinha de quando em quando. Mas o anual é que era a coisa mais séria, que vinha a revista mesmo, propriamente dita, no fim do ano. E no fim do ano, então, vinha um sorteio na revista, que tinha aquela série de dezenas de frases que estavam no contexto da revista. E a pessoa precisava de ver qual a frase, qual a página de cada frase. Quem mandasse primeiro, as primeiras respostas que tinham, ganhava um monte de livro. Eu aqui ganhava todas. Eu mandava o negócio, mandava até no nome de outras pessoas, todo mundo ganhava aquele monte de livro. Todo ano a gente ficava esperando. Como é que é? Quando é que ia? Eu ia lá no seu Armínio, que era o seu Armínio que dirigia os Correios. O seu Armínio viu que eu mexia tanto com o Correio e quis me dar uma caixa postal. Foram falar lá em casa, a minha mãe falou, não, mas ele é um menino, não é bom fazer uma caixa postal para menino. Isso aí não está certo. Aí o senhor Armínio, mas esse menino é um homem, ele já está fazendo as coisas igual um homem, ele mexe mais no correio do que um monte de pessoas no Monte Carmelo. Mas não deixaram eu fazer, eu não tive a caixa postal, eles não deixaram. Mas agora que eu trabalhei muito com essas coisas todas, naquela cidade, mexendo com aquilo, isso era o máximo, né? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje,
156 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 29 perguntas online, 46 votos presenciais e 2 votos online. Hoje teremos os recados do Leandro sobre os DVDs das tertúlias, o Tiago sobre palestra da Sinvex e a Eliane sobre o aniversário da ONG Vida Animal. Antes com vocês, a Eliana Manfroy sobre o recado do Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. O programa Amigos da Enciclopédia realiza sorteios mensais de vários presentes, brindes para os associados do programa. Neste mês, dia 27, nós vamos sortear um netbook Acer, que foi graciosamente doado pela nossa colega Maria Cristina Nievas. É um netbook praticamente novo, sem uso, com menos de um ano. Então, é um valioso instrumento aqui para o nosso trabalho. Também vamos sortear um curso, Assistenciologia, doado pelo IPC, e também um livro, Onde a Religião Termina, do professor Marcelo da Luz. Participam todos os amigos que estão em dia com a sua associação. Obrigada. Pessoal, eu queria só dar mais uns detalhes do DVD novo, das tertúlias que a gente está lançando. Esse é o segundo que a gente está lançando, de junho de 2009. Ele contém boa parte dos arquivos que não foram disponibilizados para download na época dessas tertúlias, dessas aulas. Tá? Ele está à venda por R$ 25,00 na livraria Epígrafe ou no site www.shopcons.com.br. Para Amigos da Enciclopédia, ele está saindo a R$ 20,00 só na livraria Epígrafe. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para participar daqui a 40 minutos da palestra online da Sinvex, cujo tema será Leonardo da Vinci e Invex. Quem tiver interesse em participar é gratuito e pode acessar a sala virtual no site da Sinvex, que é www.asinvex.org. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui em nome de alguns aniversariantes do mês de março. São eles a Roberta Buchardet, eu, Marguê Vasconcelos, o Marcos Dung e a Adriana Rocha. Então nós estamos promovendo um aniversário comunitário pró-ONG Vida Animal, que vai ser hoje, domingo, às 19 horas, no restaurante chinês Okila. Esse restaurante é muito bom, eu conheci inclusive os bastidores do restaurante, a cozinha, o estoque, é muito limpo, organizado, vocês podem assim, confiar ali na equipe que eles são sérios. Então, hoje, às 19 horas, e 10% do valor arrecadado nesse jantar vai ser doado para a ONG Vida Animal. E é uma oportunidade de vocês também conhecerem o trabalho da ONG e, se quiserem levar presentinhos, apenas para os cachorros e gatos, tá ok? Pode ser ração, pode ser outras coisas úteis para os animais. Então, esperamos vocês lá com um delicioso bolo de chocolate com morangos para ser servido depois do jantar, tá? Para amanhã, foi eleito o verbete Diretrix, com 13 votos, a especialidade Autoevoluciologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.